Olá, pessoal. Bem-vindas, bem-vindos ao nosso sexto encontro do Clube do Livro sobre as 7 aulas de Vygotsky acerca dos fundamentos, acerca da pedologia, onde nós vamos estudar hoje um pouco sobre o desenvolvimento físico da criança. Neste capítulo, o Vygotsky foca muito nas questões do desenvolvimento do sistema endócrino. Então, a gente vai ter aí algumas questões que podem estar desatualizadas, porém, alguns princípios que o Vygotsky traz nesse capítulo são centrais, são interessantes de serem retomados, de serem revistos. E aí, por que eu trago isso? De que algumas questões que o Vygotsky traz nesse texto podem não estar tão atualizadas assim. Primeiramente, porque não é o tema de pesquisa central do Vygotsky, endocrinologia. Eu acho que esse é o único texto em que ele apresenta de uma forma mais explícita. E, além disso, nós sabemos que houveram diversos avanços a nível de exames, de possibilidades de compreensão desses sistemas corporais depois desse período em que o Vygotsky estudou. Lembramos que esse texto aí é por volta de 1933, 1932, mais ou menos por aí. Por isso, não tem como a gente entender que não houveram avanços quanto a isso. Diferente de outros temas dos quais o Vygotsky estuda, como as funções psicológicas superiores, das quais o Luria, que é o principal fundador da neuropsicologia moderna, traz esses temas, traz esses assuntos e amplia essas questões, mas não nega o que Vygotsky apresenta. Então, acho que é importante nós termos isso em mente, certo? Então, iniciando o capítulo, nós vamos encontrar, primeiramente, alguns dos princípios, algumas das questões que o Vygotsky quer apresentar nesse texto. Então, primeiramente, ele vai dizer que rigorosamente dividir o desenvolvimento da criança como psicológico e físico, como foi admitido durante muito tempo, não nos parece correto, nem se justifica cientificamente, porque o desenvolvimento psicológico está intimamente relacionado ao físico e nunca se apresenta como uma linha independente. O que ele está trazendo aqui? Durante todo o texto, ele vai nos falar sobre as relações entre as mudanças endócrinas do corpo da criança, as mudanças que ele vai trazer no próximo capítulo, né? Neurofisiológicas do sistema nervoso, do desenvolvimento, amadurecimento desse sistema nervoso, assim como as mudanças sociais, culturais, e tudo isso está em conjunto. Tudo isso compõe esse desenvolvimento psicológico que a gente entende. Então, a personalidade também está intimamente aí relacionado com tudo isso. Vygotsky sempre traz o organismo como um todo complexo. Então, esse todo complexo, nós não estamos retirando, nós não estamos negando as questões endócrinas, nós não estamos negando as questões de maturação neurofisiológicas, nós não estamos negando as questões hereditárias e nós não estamos negando as questões do meio. Todos esses fatores são centrais para se pensar o desenvolvimento psicológico da criança e precisam ser retomados enquanto princípios da própria formação da psicologia. Lendo esse texto, me vem a questão de tentar lembrar sobre o que eu sabia de endocrinologia, porque eu sei que na faculdade nós estudamos, mas parecem que são conceitos que, por não estarem tão explicitamente, diretamente relacionados com a nossa prática, eles acabam ficando na margem, não ficam no nosso foco. Quando muitas vezes esses conceitos, esses estudos, essas compreensões centrais para o entendimento do funcionamento, do adoecimento,
do desenvolvimento, e eles poderiam nos ajudar a compreender como esses processos ocorrem. E também entender as possibilidades de intervenção. Vou falar um pouco disso mais à frente. O Vygotsky também reforça, além disso, o desenvolvimento dos sistemas endócrinos e nervoso está relacionado de forma direta com o desenvolvimento psicológico. Então, não tem como pensar desenvolvimento psicológico sem pensar no desenvolvimento do sistema endócrino, do sistema nervoso e as mudanças do meio. E aqui alguns pontos centrais que o Vygotsky vai trazer durante o texto. Primeiro, ele vai dizer que o sistema endócrino se desenvolve em relação aos outros sistemas do corpo. Então, na época em que o Vygotsky propunha isso, existiam muitas teorias que diziam que o sistema endócrino era responsável pelos desenvolvimentos que ocorriam. Inclusive, haviam teorias que iam por essa linha, de afirmar que as mudanças endócrinas do corpo datavam e ditavam, na verdade, o ritmo do desenvolvimento da criança. E aí o Vygotsky diz que não é bem por aí. O sistema endócrino também está em desenvolvimento durante esse período. Também está em amadurecimento, também está em modificações. Então, o que ocorre é uma modificação geral das relações entre os diversos sistemas. Então, na medida em que o sistema endócrino se desenvolve, ele também estimula outros desenvolvimentos, da mesma forma que outros desenvolvimentos também alteram as relações do sistema endócrino, né? Então, toda essa maturação aí enquanto um todo complexo, como eu disse anteriormente. E ele traz algumas necessidades que precisam ser entendidas. Primeiro, o desenvolvimento do sistema endócrino. É importante nós compreendermos como esse desenvolvimento ocorre. E, em segundo, o papel do sistema endócrino no desenvolvimento do organismo como um todo. Então, primeiro a gente precisa entender como ocorre esse desenvolvimento, para depois entender como ele influencia no desenvolvimento geral. E aí, o que é o desenvolvimento do sistema endócrino? Vygotsky ele vai dizer que há crescimento, ou seja, no próprio sentido dessa palavra, no sentido de amadurecimento, de desenvolvimento, no sentido dos órgãos crescerem, se tornarem maiores, né, de serem inicialmente pequenas e aumentarem, de inicialmente não terem um funcionamento tão intenso e posteriormente se intensificar esse funcionamento, essa produção aí dos hormônios que cada um é responsável, né? Então, há esse desenvolvimento de fato no sentido de crescimento. Mas o Vygotsky também diz que, primeiramente, esse desenvolvimento é irregular. Então, em determinados períodos do desenvolvimento da criança, algumas glândulas de secreção elas vão estar em grande desenvolvimento, em grande funcionamento, e depois elas vão parar, vão diminuir, vão reduzir, vão mudar, enquanto outras elas não estão em funcionamento ainda e vão demorar muito para iniciar. Então, as glândulas elas não se desenvolvem ao mesmo tempo, por isso é irregular. O sistema endócrino ele não se desenvolve como um todo de forma simultânea. Algumas amadurecem primeiro, outras amadurecem depois, a depender aí do período de desenvolvimento da criança. A gente pode ter glândulas que são mais centrais nesse desenvolvimento, como, por exemplo, a puberdade, onde as glândulas sexuais apresentam um maior funcionamento. E, posteriormente, por mais que elas continuem funcionando, a centralidade das mudanças no corpo por meio dessas secreções acaba sendo menor. Da mesma forma, a maturação sexual ela já ocorre desde o nascimento. Porém, o estopim, digamos assim, é a partir dos 13 anos, como o Vygotsky coloca no texto. Né? Há uma preparação durante um grande período para que possa ocorrer esse momento mais intenso de desenvolvimento e maturação, mas isso não é algo
que ocorre de uma forma regular, sempre um aumento crescente. É um processo que é irregular, que de momentos de rupturas, de mudanças qualitativas nessas organizações das glândulas, tá? Segundo lugar, evolução e involução como processos intrínsecos nesse desenvolvimento. Então, aqui nós temos um ponto que, como eu disse anteriormente, a gente precisa estudar novamente, se aprofundar mais no que vem se construindo atualmente sobre desenvolvimento endócrino, porque não tenho certeza se ainda se tem essa visão da possibilidade de uma involução nas glândulas endócrinas. O pouco que eu li para poder conseguir trazer um pouco dessa atualidade é que há uma mudança nessas produções hormonais, nessas produções das secreções das glândulas endócrinas, ou seja, tanto na intensidade quanto no tipo que elas secretam. Porém, isso não necessariamente significaria uma involução. O que o Vygotsky está trazendo aqui enquanto uma involução? Vamos entender. O Vygotsky ele está trazendo que, durante um determinado período do desenvolvimento, as glândulas elas se desenvolvem e essas glândulas que se desenvolveram primeiro, elas possibilitam o desenvolvimento e o amadurecimento das glândulas que vão ser centrais no período posterior. Quando essas glândulas centrais no período posterior, elas se desenvolvem, elas amadurecem, essas glândulas passam a suprimir o funcionamento das glândulas que eram centrais para o seu amadurecimento. O exemplo que o Vygotsky cita é a hipófise e a tireoide, que são centrais para o desenvolvimento das glândulas sexuais, porém, a partir do desenvolvimento das glândulas sexuais, haveria uma supressão das glândulas da hipófise e da tireoide. Elas perderiam a centralidade. E aí essa é uma questão que eu não tenho como afirmar que realmente ocorre assim. Eu tenho como afirmar que o Vygotsky traz isso. Né? Então, as glândulas que eram importantes em um determinado período, em um outro período elas acabam perdendo sua centralidade. Elas acabam involuindo. Né? Então, esse processo de desenvolvimento, de evolução e de involução, certo? E a terceira e última, que também acaba sendo muito relacionada com esse próprio exemplo que eu dei, né? Porque essas três leis aí que o Vygotsky traz, elas são complementares. O terceiro é que as glândulas que amadurecem primeiro possibilitam o desenvolvimento das glândulas que posteriormente hão de se desenvolver, suprimindo aquelas que as estimulam. Então vamos entender a diferença. A segunda é processo de evolução e involução. Uma glândula que é central no período, ela deixa de ser central no outro. E o terceiro é a questão de que as glândulas que eram centrais nesse período posterior, elas auxiliam o desenvolvimento das glândulas que serão centrais posteriormente, certo? E aí os períodos do desenvolvimento sexual que o Vygotsky traz. Então, ainda é aquele exemplo que eu trouxe da terceira lei e da segunda lei. Então, primeiro, a tireoide e a hipófise assumem o papel de estimulação das glândulas sexuais propriamente ditas. Segundo, luta das glândulas sexuais pela hegemonia. E terceiro, desenvolvimento regresso da hipófise e da tireoide. Então, a hipófise e a tireoide entram aí no processo de regressão desse desenvolvimento devido à centralidade das glândulas sexuais. Pelo que eu consegui passar o olho assim por cima, o que na verdade ocorreria seria uma mudança no que a tireoide e a hipófise acabam produzindo. Né? As glândulas sexuais enviam, digamos assim, enviam sinais para que mude o tipo de produção, o tipo de relação. Isso o Vygotsky traz um pouco mais à frente, quando a gente vai entender esse sistema, enquanto algo que se modifica a partir de pequenas mudanças que mudam a relação como um todo.
e de que não seriam apenas uma ou outra glândula que influencia esse desenvolvimento, mas a relação do sistema endócrino como um todo que se altera a cada período etário, certo? Essa questão da mudança da relação entre as glândulas endócrinas no período, em cada período etário, do meu ponto de vista, é algo que deve ser permanecido, é algo que deve ser preservado, é o que possivelmente, provavelmente está mais atualizado, que ainda permanece enquanto um princípio da fisiologia, digamos assim. Agora, alguns dos exemplos de Vygotsky, como a questão da hipófise e da tireoide, assim como a questão do desenvolvimento regresso, eu acredito que nós precisamos reestudar, pensar isso de uma forma mais específica para poder entendermos se isso está atualizado ou não. Como aqui é o espaço de um grupo de leitura, trazer o que o texto traz, então acredito que aqui não seja esse espaço, mas é importante trazer essas discussões, essas reflexões também. Então, o que é o organismo e o seu desenvolvimento? O Vygotsky vai dizer que o organismo é um todo único complexo, e desenvolvimento significaria, antes de tudo, mudança das relações, mudança da própria organização do sistema. Então, essas mudanças em uma glândula do sistema endócrino, digamos assim, altera as relações entre as diversas glândulas do sistema endócrino. Da mesma forma que as mudanças no sistema endócrino provocam mudanças no sistema nervoso, no desenvolvimento psicológico, no desenvolvimento psicofísico, físico, do próprio corpo como um todo, do próprio organismo como um todo. Então, mudanças em um sistema deste corpo implica mudanças no sistema como um todo. Da mesma forma que nós sabemos que mudanças na saúde mental de uma pessoa, por um trauma, seja por uma situação de adoecimento como ansiedade ou depressão, mudam também as relações entre os processos endócrinos, mudam a relação entre os processos neurofisiológicos, como o Miyashita vai dizer, que é a teoria dele de como ocorrem esses processos de adoecimento. Ele vai dizer que a gênese é psicológica, ou seja, a partir dos conflitos que são gerados entre a personalidade e o meio, mas que esses conflitos provocam mudanças neurofisiológicas no cérebro. Então a gente vê aí uma influência desses processos do, do psíquico em relação com o meio, provocando mudanças nos processos internos, né? Nas secreções do sistema endócrino, assim como nas questões neurofisiológicas. Ao mesmo tempo, mudanças neurofisiológicas provocam mudanças em saúde mental, como, por exemplo, o surgimento de um tumor. Pode ser um processo extremamente adoecedor e que, quer dizer, a maioria das vezes é um processo extremamente adoecedor, e que, se não tomarmos cuidado, podemos pensar que é um processo de saúde mental e propor apenas um tratamento que seja mais psicológico ou farmacológico direcionado, psiquiátrico direcionado para um tipo de adoecimento que tenha sido diagnosticado. Quando na realidade nós podemos estar lidando com uma outra gênese de adoecimento. Da mesma forma, alterações na tireoide, como por exemplo o hipertireoidismo, pode provocar desregulações de humor. E essas desregulações de humor podem ser confundidas com quadros psiquiátricos, como por exemplo a bipolaridade. Então, é importante que nós tenhamos atenção sobre as diferentes relações que podem haver entre os diversos sistemas do corpo. Afinal, a gente parte de uma psicologia que é monista, como Vygotsky muito traz. Então, não tem como trazermos uma psicologia monista se nós ignoramos a hereditariedade, se nós ignoramos o meio, se nós ignoramos o sistema nervoso, se nós ignoramos o sistema endócrino, certo?
Ainda acerca disso, o Vygotsky vai nos dizer que o sistema endócrino da criança difere não apenas em função de algumas glândulas serem ainda pequenas, mas também, mas antes de mais nada, porque ela é outro sistema, ou seja, está organizado de modo diferente. Os seus elementos estão interligados uns aos outros de diferentes formas, estão unidos num todo único, de outro modo. Então aqui o Vygotsky traz essa questão de que não é apenas um funcionamento específico de uma ou outra glândula, mas sim a relação que se estabelece em todo o sistema. E é interessante porque é justamente o mesmo posicionamento que ele assume acerca do sistema nervoso, a partir do conceito dos sistemas funcionais ou sistemas psicológicos, proposto pelo Anokin, que seriam não, não é a estrutura que muda, mas as relações entre as diferentes estruturas. Da mesma forma, aqui o Vygotsky traz que não é apenas uma mudança nesse desenvolvimento físico, nesse desenvolvimento de crescimento, mas também uma alteração na relação que essas diversas glândulas assumem entre si. É a influência agora, né? A questão da influência dessas glândulas no desenvolvimento da criança. Então, nós temos o impacto físico. Então, se uma glândula não está funcionando de forma adequada, digamos assim, nós podemos ter alterações nesse desenvolvimento físico. A pessoa pode não conseguir crescer da forma que seria esperado, ou algumas partes do corpo podem crescer mais do que outras, e diversas outras formas, né? O Vygotsky cita algumas, como, por exemplo, a questão de algumas alterações no desenvolvimento sexual que trazem o não crescimento do tronco, mas um crescimento exagerado dos membros, como braços e pernas. Já no desenvolvimento cognitivo, o Vygotsky traz o impacto de algumas glândulas no desenvolvimento do que na época, eu vou usar o termo atual, seria a deficiência intelectual. E aí é importante também nós investigarmos até que ponto essa hipótese está ou não atualizada. Porque o Vygotsky traz a questão do possível impacto do não desenvolvimento, da não secreção de algumas substâncias necessárias para o desenvolvimento psicológico que estariam alteradas nessa glândula e que, diante disso, isso dificultaria ou impediria o desenvolvimento dessas funções cognitivas, proporcionando, causando um atraso nesse desenvolvimento, onde a criança ou o adulto permaneceria ali com um desenvolvimento intelectual de uma criança entre 3 e 5 anos. Mais uma vez, reforço, precisamos revisar isso, acessar o que está atual para poder validar ou não estes exemplos. O foco dos textos que o Vygotsky traz, principalmente nos 7 aulas, são os princípios. Os exemplos a gente apenas usa para entender melhor o que ele está querendo dizer. Mas as leis gerais que ele traz, os princípios que ele traz, são importantes para nós pensarmos a nossa atuação. Os exemplos nós precisamos ler com ressalvas para entender se estão atualizados ou não, certo? E aqui o Vygotsky traz um pouco sobre essas relações do desenvolvimento endócrino, né? Ele vai trazer que, por isso, é possível dizer que a fórmula endócrina que define de modo mais provável o desenvolvimento do sistema endócrino numa idade tem consequências bem mais profundas. Ele determina também o fluxo do desenvolvimento do cérebro, o caráter da atividade de suas funções na idade e, de certa forma, o desenvolvimento psicológico da criança. Então, essas secreções do sistema endócrino são importantes para o desenvolvimento cognitivo, para o desenvolvimento das estruturas cerebrais também. Essas são as relações do sistema endócrino
se analisadas por um determinado lado, ou seja, pelo lado do cérebro e do desenvolvimento psicológico da criança associado ao cérebro. Então a gente tem que pensar aqui todas essas relações, né, como eu disse anteriormente. Pensar as estruturas do sistema psicológico, sistema endócrino, e o meio, enquanto fundamentais para esse desenvolvimento. E aqui o Vygotsky traz algumas questões importantes para a nossa investigação clínica, inclusive. Penso que, se vocês compreenderam o que eu disse anteriormente, que o peso específico de cada glândula se mostra diferente em cada idade, então provavelmente também entenderam que podemos fazer uma reflexão inversa. Se vemos que o crescimento da criança estagnou no nível de 6, 3 ou 8 anos, podemos chegar à conclusão inversa, relativa aos motivos que levaram à interrupção do crescimento exatamente no limiar de determinada idade. Então, aqui o Vygotsky está trazendo que é importante investigarmos se, diante de um atraso no desenvolvimento, não há uma alteração endócrina. Muitas vezes, a psicologia se limita muito nesse sentido. Por quê? Quais são os primeiros passos que geralmente são seguidos? No caso da psicologia hegemônica, é o psicodiagnóstico, é trazer um diagnóstico a partir dos manuais psicológicos, como o DSM, principalmente o DSM, né? E na psicologia, história cultural, geralmente se dá por meio da investigação do meio apenas. Nós investigamos o meio e ponto. Para entender esses processos de adoecimento. E não é apenas isso. E lógico, a gente também trabalha com diagnóstico. Mas, principalmente a partir do Luria, né? Dos fatores neuropsicológicos que estão alterados, por exemplo, no TDAH e essas outras questões. Mas é importante nós levarmos em consideração esse monismo, lembrar que nós somos uma psicologia monista e também atuar em relação com outros profissionais da saúde que podem investigar essas alterações endócrinas, que podem investigar alterações no desenvolvimento maturacional do cérebro e que podem auxiliar nos diagnósticos diferenciais. Esses complementos são extremamente importantes para uma atuação que seja não só ética, como também eficiente, que seja também integral, digamos assim, né? Que consiga atuar a partir do princípio do monismo. E por último, aqui o Vygotsky traz uma deixa para o próximo capítulo, que será o último capítulo desse livro que nós vamos estudar juntos, que é o cérebro, anteriormente subordinado a um determinado aspecto da vida orgânica, assume um papel hegemônico, ou seja, a mesma inversão das relações que encontramos no interior do sistema, Biddle generaliza para as relações entre sistemas. Então, o que ele está trazendo aqui? Da mesma forma que há uma inversão nas relações entre os sistemas endócrinos, ou seja, em determinado período há um funcionamento mais específico de uma determinada glândula que impacta no desenvolvimento como um todo, também há uma mudança nas relações dos diversos sistemas. Então, também há um maior desenvolvimento do cérebro em determinados períodos, e esse maior desenvolvimento do cérebro implica, inclusive, em uma maior função dele, que era antes subordinada ao sistema endócrino, e agora passa a subordinar o sistema endócrino. Há essa modificação na relação entre os sistemas, certo? E aí, no próximo encontro, nós vamos pensar um pouco sobre o desenvolvimento neurológico da criança, certo? Espero vocês lá, onde a gente vai poder refletir um pouquinho sobre o lugar do cérebro nesse processo de desenvolvimento. Até mais!